que maravilha! Mais um café para mulheres aqui, trocando essa energia boa do feminino sagrado e trazendo coisas interessantes. Hoje nós temos uma convidada, uma grande mulher, uma mulher que faz a diferença. E ela veio trocar aqui com a gente, que é a Adriana Silveira. Adriana, nossa, honradíssima de você estar aqui trocando com o nosso café. Saúde! Saúde! Nosso café com terapia. Café com terapia. Interessante, né? Porque no fundo a gente troca mesmo e acaba fazendo uma terapia muito light, né? Exatamente, né? Desde as nossas ancestrais, né? Prosear, né? Conversar. Prosear era uma grande terapia, é uma grande terapia, né? Trocar, conversar, fazer essas trocas. E a Adriana, nada mais legal do que a gente sentar às 16 horas com um bolinho quentinho, um cafezinho e ficar ali proseando. Ai, é muito proseando. Adriana, quantas memórias a gente resgata só nessa história, só de tomar um cafezinho e proseando. É incrível, né? Exatamente. É quase um registro acástico. Exatamente, faz um registro acástico, é isso mesmo. E da Adriana, aproveitando essa energia boa, esse café gostoso, essa troca maravilhosa, fala pra gente aqui que está te ouvindo, para as mulheres que vão te ouvir. A Adriana, quem é Adriana Silveira, essa mulher incrível que está na frente da gente? Adriana Silveira é uma mulher que não aceita o não como resposta, nem de ninguém, nem da vida. Ela é mãe do Henrique e da Stephanie também, né? É uma empresária, é uma empreendedora, sou uma terapeuta, né? Eu sou uma terapeuta integrativa, trabalho com várias ferramentas, sou uma professora, né? Eu dou aula de psicanálise, registro acástico, mesa radiônica, apometria, né? Constelação familiar e várias coisas. E tudo isso, né? É uma forma da gente se identificar, mas se perguntar quem eu sou de verdade, gente, uma pessoa que entendeu que a espiritualidade pode mudar o mundo. Quem se conecta com a espiritualidade vai mudar o mundo. O seu próprio mundo, num primeiro momento, mas também ativar e ajudar as outras pessoas a mudarem o seu mundo, não é verdade? Então, essa é a Adriana Silveira. Nossa, é tanta coisa, tanta vibração, né? Mas é interessante que, apesar de vários caminhos que você, no plano físico, né, você escolheu, tudo tem a mesma frequência. Sim. Porque tudo é energia, né, Adriana? Exatamente. A gente só põe nome porque a gente precisa detectar, as pessoas precisam saber o que a gente faz e o quê. Mas, na realidade, tudo isso é abraçar essa consciência de ser energia, a gente trabalhar de dentro para fora. É Sim. assim que a Adriana trabalha, né? Exatamente, trazendo essa consciência para as pessoas, mostrando que não dá mais para ter o mesmo comportamento, né? A mudança que está acontecendo no planeta, a gente não pode mais, em termos de alimentação, em termos de hábitos, a gente não pode mais fazer as mesmas Repetir padrão, né? Repetir padrão. E estamos, né, como a gente começou aqui no começo da nossa conversa, as nossas ancestrais faziam de um jeito, né? Nós agradecemos a elas, né? Mas fazemos um pouquinho diferente, não é verdade? Porque nós não vamos nos emaranhar com doenças, com escassez, ou qualquer coisa que não deixou elas avançarem, né? E a gente pode ir muito mais longe. E o mais interessante, elas vieram trazendo para a gente a conquista de encontrar a cura. Sim. Hoje, a gente já usufrui dessa cura. Verdade. A gente só está trazendo a expansão dessa consciência de saúde. Exatamente. É muito incrível isso, né? Como é As nossas avós eram curandeiras, né? A minha era uma curandeiras, raiz, assim, de chazinho, de tudo ser natural. Para quê? As benzedeiras também, minha avó também era uma benzedeira. Sim, minha avó também era benzedeira. Era benzedeira, né? Aí veio aqui agora as sacerdotisas, né? As benzedeiras aqui da nova era. Né? Nós somos as benzedeiras da nova era, né? É verdade. E é tão diferente, né? Na realidade, foi bom você ter trazido isso, né? Você não encontra mais benzedeiras, né? Agora, porque antigamente tudo quanto é esquina tinha uma benzedeira. Adriana, as benzedeiras se tornaram-se outras vibrações, né? Sim. E você não encontra mais. Eu vou bater na casa da dona Joana que ela vai me benzer do sei lá do quê, do mal olhado, ou do ventre virado.
E agora a gente não encontra mais isso. As benzedeiras são as terapeutas que se encontraram como curandeiras e se autocuraram e agora fazem essa energia vibrar para outra. É mais ou menos por aí? Com certeza. Eu acredito que nós, terapeutas, somos um upgrade, né? Um upgrade das nossas ancestrais. A gente deu esse upgrade aí, né? E estamos fazendo um pouquinho diferente, né? A gente trabalha, elas não se permitiam ganhar dinheiro ou criar um dinheiro com isso. Nós já entendemos que é possível, né? A gente viver, ser um terapeuta de sucesso, criar dinheiro a partir disso, né? Eu atendo, né, CEOs, donos de indústrias, de empresas, eu atendo grandes empresários que já entenderam que a espiritualidade acima de qualquer coisa, que o negócio dele flui. Então, gente, é diferente, as pessoas hoje pagam e pagam muito bem para fazer, só que antigamente as nossas ancestrais não se permitiam a ser pagas por isso. É verdade. Elas não se permitiam, às vezes a gente levava, eu já fui, tu levava alguma coisinha, elas até se ofendiam se tu pagasse. Ah, não, isso aqui é meu dom. Mas nós temos um dom, gente, e isso é uma causa que eu levo à frente, sabe, Sandra? Eu percebo que muita gente tem essa crença limitante, que tem um dom espiritual, tem uma magia dentro daquela pessoa, só que ela não desbloqueia porque ela acredita que ela não pode usar o dom dela. Eu escutei isso da minha mãe. Você não pode usar o que Deus te deu de graça para fazer. Eu digo, eu posso sim. Eu posso tudo, eu tenho escolha, eu posso qualquer coisa. Sim, você vê, né, como é que a gente como é que a educação do gênero feminino é distorcida, né? Como é que a gente foi criada para dizer amém, mas amém numa energia negativa, numa polaridade negativa, quase uma resignação ferrenha, né? Então a gente foi se calando, Adriana, a gente foi se calando com medo de errar, com medo de ser mal vista, com medo de não dar certo, porque a gente foi criada para criar filho e cuidar de casa. Exatamente. Isso hoje na nova era é inadmissível, né? Porque os homens, eles iam para a rua, né? E só que em algum momento eles se identificavam com outras pessoas e aquela mulher que não trabalhou, aquela mulher que só ficou na função dos filhos. Quem é, né? Quem é essas pessoas hoje que começaram a trabalhar tarde, começaram a se colocar no mercado, e antes tarde do que nunca, na verdade. Tem muitas que, depois de 30, 40 anos de casada, acabou acontecendo isso, né? E isso é um pesar, né? Por isso que a gente hoje está aqui nessa busca, né? E podemos usar até a palavra luta. Eu não gosto muito dessa palavra, porque, né, parece daquela coisa de guerra, mas eu acho que é uma luta, sim. É um movimento que a gente precisa mostrar para essas mulheres. Você pode tudo, você tem escolha. E você tem escolha de o quê? De fazer o que você quiser fazer. E é isso que a gente precisa levar para as nossas amadas mulheres aí, queridas, né? Irmãs de alma, né? Porque todas nós somos irmãs, né? Sim, somos irmãs. E às vezes a gente conversa sobre essas questões, né? Quando a gente senta assim para tomar um café, a gente acaba falando sobre essa questão de irmandade. Sim. E se a gente entender que nós somos um corpo físico com escolhas, portanto, comportamentos diferentes uns dos outros, por isso a gente se separa. Mas como essência, nós somos a mesma coisa. Nós somos irmãs, nós somos uma família energética. Sim. Então, quando a gente entende isso, inclusive, né, Adriana, isso facilita a nossa expansão de consciência, né? A gente respeita mais, né? Eu acho que a gente começa a olhar o outro com outros olhos, né? Eu acho interessante. Eu quero trazer uma coisa que você falou no começo do nosso trabalho, que eu queria trazer isso para as pessoas não acharem que isso é prepotência, que isso é simplesmente tem que ser. Mas você falou uma frase aqui que eu acho incrível. Eu gostaria que você retornasse e abrisse um pouquinho mais para as pessoas. Não aceito o não como resposta. Porque muita gente acha, olha só como ela é prepotente, como ela não vai aceitar ou não? Eu entendo perfeitamente onde você quis chegar, mas eu gostaria que você colocasse isso, porque eu achei importantíssimo você ter trazido essa colocação. Quando eu digo que eu não aceito não como resposta, é o não da vida, é o não das pessoas, dizer que eu não posso algo. Na verdade, não é inferior, né? Inferior. Quando alguém chega assim, não, você não pode ser isso, você não pode ser terapeuta, você não pode atender CEOs, você não pode ter uma empresa. Eu não aceito não. Não aceito não os nãos que foram impostos ao feminino. Você não pode, você tem que fazer isso ou isso. Sim.
Então, assim, não é alguém dizendo, ó, né, não é aquela coisa, né, de vendedor chato, né, não aceito, não. Quando eu digo não, é não da vida, eu não aceito menos do que eu sei que eu sou merecedora. E é isso que eu quero deixar para as mulheres aqui, não aceite menos do que você merece, não aceite. E assim, se a tua régua de merecimento estiver baixa, levanta essa régua. Às vezes as pessoas, mas eu não sinto que eu mereço. Não, você merece tudo. Você é uma deusa, você é uma sacerdotisa, você é uma ancestral. Tenho certeza que alguém na tua família foi uma ancestral que curou muita gente. E você está aqui nesse movimento, né? Então eu não aceito não como resposta da vida. De pessoas que querem diminuir, te dizer o que tu pode ou não fazer. Eu não aceito isso. Eu só aceito assim, que eu crio a minha realidade a partir das minhas motivações, eu sempre estou avançando. E isso é o que é o mais lindo de todo esse movimento, né? Isso tem a ver com permissão, né? O tempo inteiro o seu não que dizer isso para a gente, né? Exatamente. Eu quero mesmo deixar isso claro para as pessoas entenderem que o seu processo, inclusive terapêutico, ele vem para resgatar a permissão de ser. Sim, a permissão. E porque sem isso a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue dar uma volta, um avanço sequer. Sim. E outra coisa, trazendo essa também dentro do nosso assunto, a questão do ser sagrado. Sim. As nossas ancestrais eram sagrados, nós somos sagrados por quê? Porque nós somos o único gênero que gera a vida. Sim, é verdade. Nós geramos os filhos e filhas da Terra. Esse planeta é povoado por conta desse gênero feminino. Sim. Essa consciência, né? Nos celtas, né, as mulheres, elas tinham um empoderamento tão grande, né? Os celtas, eles eram matriarcais, né? Eles tinham isso. A mulher, por si só, por ela gerar a vida, ela era vista, gente, como algo assim, como um ser divino. Toda mulher, ela era sagrada para os celtas. Então, assim, por que isso, né, no decorrer do tempo, no decorrer da humanidade, se perdeu? E nós perdemos tanto valor. Por quê? Porque teve pessoas, homens, né? E eu não estou dizendo que todos os homens são assim, gente, tá? Eu sou uma pessoa que eu realmente tenho filho e meu filho é um homem diferente. A gente precisa entender que o masculino também teve, né, algumas coisas ali que foi passado para ele de uma forma errada, né? E a gente olhando hoje, a gente precisa entender e também educar os nossos filhos. Você que é mãe aqui, que eu tenho certeza que você tem algum filho, né? Algum que está assistindo, tem filho. Meu filho, eu criei ele para ele respeitar as mulheres, para ele ser um gentleman, para ele ser um homem que ele realmente busca, né, pelo menos a compreensão. Claro que busca a compreensão da mulher. Adriana, você está falando e a gente parece que a gente vai viajando um tempo atrás, né, bem remoto, sim, onde realmente a gente teve um problema sério, porque primeiro de tudo era matriarcal, né, era matrifocal. Sim. E a gente tinha muito essa questão da época neolítica e tudo, a gente ainda era muito, muito preservado, o feminino ainda era muito preservado. Sim. Mas acontece que tinha muita guerra naquela época, né? Muita coisa, muito domínio de território. Então, Grã-Bretanha, aquele povo todo, meio viking, meio coisa, eles iam desbrasilhando. Aí o que acontecia? Vinha com as deusas femininas, porque tudo era cultura feminina, gente. Sim. Até o amém era para mulher. Para mulher. Feminino, né? A deusa mesmo, né? Sim. E esses homens pesados de guerra, eles cultuavam o feminino com deusas que vinham carregando armas. Sim. E ali a gente foi dando abertura para o yang, para a força, para a luta. E a gente foi perdendo aquela energia do abraço, do juntar, do acolher, do apaziguar, do resolver tudo da tribo, né? Trazendo para a anciã, resolvendo. A gente foi abrindo campo para essas guerras. Sim. Foi dando permissão, né? Foi dando permissão a esses homens, a eles tomarem conta e foi se encolhendo, né? Então o que acontece? Por isso que a gente diz que a gente não pode botar 50% ou 100% essa perda, ou a gente perder dentro desse tempo e espaço somente para o homem. Não. Culturalmente a gente foi perdendo 50% isso. 50% é nossa responsabilidade. É nossa. Com certeza. Então, esse é o nosso resgate
parte agora, os 50% que a gente se perdeu de si mesmo por conta da própria cultura, por conta da... Inclusive, eu vejo que é muito por conta da própria evolução, né? Porque territórios precisavam ser dominados, milhões de coisas para poder o mundo passar por todas essas modificações para a gente chegar nessa nova terra. Então, gente, a gente está falando aqui, no nosso café, né, Adriana, uma força cultural muito grande. E, ao mesmo tempo, uma linhagem muito forte, que ela se perdeu porque nos foi calado. Nós permitimos esse calar. Mas, ao mesmo tempo, elas continuam, sempre continuam lá dentro. Todas elas, né? Todas elas estão querendo realmente, assim, né? Eu sempre digo, né? Se as pessoas vissem o que a gente vê, né? Eu tenho clarividência, eu vejo assim, cada vez que eu avanço, cada vez eu vejo a minha avó batendo palmas para mim, eu vejo, né? As ancestrais, assim, a minha mãe mesmo, né? Aplaudindo, porque a minha mãe é viva, mas ver que o quanto a gente já chegou longe. Eu ouso dizer que da minha família, assim, em termos de muitas coisas, né? A gente não pode botar só a questão financeira, mas de diversas coisas, eu já cheguei muito longe, dentro da linhagem feminina. E hoje eu digo assim, eu não estou nem 10% do que eu sei que ainda posso, né? É importante de saber, sabia que a primeira universidade do mundo, tá no Guinness Book, foi uma mulher que criou? Você sabia disso? Olha, foi a Fátima Al-Qaranim. Eu fiquei voltando, porque como eu fiz um documentário sobre mulheres, né, elas fazem a diferença sempre, eu tentei fazer uma pesquisa, inclusive nas pioneiras. As pioneiras vêm o grupo de pioneiras vem dessas mulheres que, graças a elas, a gente está aqui, né? Sim. E nós fizemos essa pesquisa. É que eu estava tentando lembrar de quem era o nome, porque é muita gente. Fátima Al-Qaranim. Né? Porque tem primeiro de tudo, gente. Tem primeira Universidade Al-Qaranim, e ela existe até hoje, tá? Ela era uma mesquita e ela foi criada para quê? A Fátima criou essa universidade porque ela se sentia muito sozinha, ela ficou viúva muito cedo e perdeu o pai. E aí ela criou essa universidade e ela existe até hoje, gente. Ela tá no Guinness Book. Então, assim, ó, nós trouxemos para o mundo a raiz de um conhecimento, né? Isso ninguém fala, né, Sandra? Ninguém fala sobre isso, na verdade. Né? Por quê? Vai dar força essa mulher que é tudo. Que tem o emocional e o mental juntos, unidos, para poder usar a inteligência e o amor junto. Para quê? Exatamente. Não vamos dar corda para esse gênero, não, senão vai terminar o mundo. Isso aconteceu, gente, em 859. 859. Vocês têm noção disso? Al-Qaranim já tem mais de 1000 anos. Adriana, exatamente, também é muito legal a gente colocar as pessoas tempo e espaço, que essas pioneiras, elas entraram para poder transformar o mundo num lugar onde a mulher não era nada. E quando bullying, aquilo ali era muito além, era tão forte que não tinha nem esse nome. Bullying é peixinho para. E tu sabe qual é a maior ironia? Sabe onde é que essa universidade fica? Aonde? Marrocos. Olha só, onde olha a ironia. Até hoje a cultura. As mulheres não mandam o feminino, né? Não, gente, a nossa isso tudo tá no Guinness, tá, gente? Isso tudo tem documentado. Sim. Eu não tirando nada da minha cabeça, tá? Tá tudo documentado. Adriana, a gente tem dicionários de 1000 mulheres, sim, que a Schumacher escreveu, das mulheres negras. A gente tem isso tudo documentado o tempo inteiro. A cultura do feminino foi documentada, principalmente as pioneiras. Sim. Porque se não fossem elas, verdadeiramente, nós não teríamos 1 milímetro de voz como a gente tem hoje. Sim. Elas deram a cara a tapa pra gente. Elas morreram queimadas pela gente. Foi uma fase difícil da Inquisição, por conta de N situações, inclusive dessa história de danças ancestrais e da gente estar aqui buscando a erva da terra, trazendo essa energia boa para a saúde. Nós somos queimadas vivas por conta disso, por conta simplesmente de querer trazer saúde, prosperidade e abundância da própria terra. É uma história linda, né? E outra coisa, é por isso que às vezes eu não... Aí eu acho que eu sou meio prepotente a nível terapêutico, mas eu acho assim inaceitável uma mulher falar que está depressiva. Eu digo, gente, olha para trás. Que dê a força que você tem dentro do seu DNA, que dê essa energia que você está da sua ancestral, que está dentro de você, que não morreu. Exatamente. Com muita
coisa, Adriana. Se você tá nesse lugar agora, levanta agora. Senta nessa cama, respira fundo, vai tomar um banho, né? Porque o banho dá uma energia e vem pra vida, gente. Tem uma coisa linda te esperando aqui fora, tá? Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Na realidade, Adriana, tem uma coisa linda esperando lá dentro primeiro, que a gente precisa se reconhecer. Para depois encontrar o que tem aqui fora. Aqui fora são infinitas possibilidades. Exatamente. Então, eu acho que a gente está num caminho bacana. Eu acho que você tem a sua bagagem, eu tenho a minha bagagem. A cultura do feminino tem uma bagagem riquíssima. A força e o poder da vida é impulsionado por esse gênio incrível, que é a contraparte de Deus. E aproveitando toda essa história, tudo que a gente veio trazendo, dentro de tudo que você viveu no seu tempo e espaço, nas suas experiências, bagagens de passado, que eu sei que você já reviveu isso lá atrás, como é que você se sente até hoje? E qual o seu maior, na realidade, qual o seu maior aprendizado como Adriana Silveira nessa vida? Todos somos um. Tá? Resumindo, é isso. E eu vou explicar um pouco melhor. Hoje, né, eu estou num momento de vida muito lindo, sabe? Assim, ó, de muita prosperidade, de muita abundância, de morando perto da praia, morando tudo. Mas o que eu entendi, gente? Teve muitas pessoas que me trouxeram até aqui. Muitas pessoas. Então, quando a gente começa, gente, a olhar para trás, e eu tenho feito isso muito, gente, porque eu estou num ano muito bom. Ano passado eu tive doente, eu não sabia se eu ia chegar no final do mês, sabe? De tão doente que eu tive, fiquei 40 dias com uma dor que ninguém descobriu o que era. E aqueles 40 dias, gente, me mostraram, né? E eu tive tanta ajuda de tantas pessoas, as minhas alunas, né? Principalmente eu tenho uma aluna assim, que me pegou pela mão, que ela fazia mesa para mim todo dia, ela me segurou na terra, gente. Eu tenho certeza que ela me segurou na terra, assim como todas as pessoas, meu filho que me cuidou, minha nora, né, muitas pessoas que me cuidaram no presencial, mas também teve muitas pessoas maravilhosas que me cuidaram. E por que eu digo que todos somos um? Porque agora, como eu estou nesse momento, eu comecei a olhar para trás, e eu fui lá resgatar, e eu fui lá ver as minhas colegas que me ajudaram a chegar até aqui, e muitas delas estavam num lugar muito ruim. E eu fiquei muito surpresa com isso, de verdade, gente. Porque como que essa pessoa estava muito melhor que eu e agora ela não tá? E aí eu digo assim, ó, ninguém fica para trás, ó. Vem, me dá a mão que ninguém fica para trás. E aí tô começando a ajudar. Então assim, ó, e aí eu comecei a entender que a unidade, quando a gente entende isso, todos somos um, a gente não pode deixar ninguém para trás, gente. Então a virada de chave dentro de mim foi essa. Todos somos um. Então, se você chegou até aqui, teve pessoas, como a Sandra agora, que está me estendendo a mão, trazendo aqui, e outras coisas, os encontros lindos, né, que a gente teve lá no sábado, foi uma coisa maravilhosa. Gente, tudo isso é o que constrói a tua história. Só que você não pode esquecer que a tua história está lá atrás de quem te trouxe até aqui. Então, quando eu tomei a consciência disso e comecei a entender, né, porque assim, ó, a percepção disso eu já tinha, mas cada vez mais eu estou olhando para trás e vendo, todos somos um. Não tem como a gente não olhar para essas pessoas que nos trouxeram. E eu estou muito feliz e grata assim, por todas indo lá. E quem não está, né? Tipo assim, ó, quem está lá, não está num lugar que merece, eu vou pegar na mão e vou trazer, ó, porque você está aqui. Esse é o teu lugar, não é esse lugar que você está se colocando. E muitos já estão lá e eu sou muito feliz e grata, né? Mas esse foi o maior aprendizado para mim, tá, Sandra? Entender, ter esse entendimento. Nossa, Adriana, como é que a vida, ela nos sorri. E quando a gente está com os olhos abertos, os olhos de ver, como o mestre sempre nos trouxe isso, sim, a gente consegue fazer da dor virar amor. Amor próprio. Sim. Né? E dali para frente a gente conseguir distribuir. Sim. Uma das coisas mais interessantes que é o nosso trabalho aqui no Café para Mulheres é levar isso que você está trazendo, é fazer um filosofia, que é um papo cabeça com café, e mostrar que tudo isso que a gente está trazendo hoje, a gente fez um projeto. Eu sou a história. Eu sou a história. Porque a gente é a história, sabe? A história do mundo é contada pela energia do feminino. O que nós geramos, porque nós somos a força e o poder, nós somos corpo, mente e espírito em unidade. Nós já viemos prontas, inclusive assim com algumas coisinhas a mais, vamos dizer assim, com alguns neurônios ainda mais do que o masculino sagrado, exatamente para dar a mão, não só para o masculino, mas para dar a mão para a humanidade e cuidarmos dessa humanidade, que é a nossa responsabilidade como gênero,
como Sim. cultura, como contraparte de Deus. O acolhimento, né? O acolhimento, que eu sinto que é o que mais está hoje defasado no mundo, gente. Ninguém quer acolher ninguém. Tá todo mundo querendo ser acolhido, não é verdade? Todo mundo quer ser acolhido. Não, e esse papo da gente aqui, a gente está trazendo muita liberdade, muito voado, muitas questões, mas claro que você passou suas dores, eu passei minhas dores, as mulheres como cultura passaram as suas dores, então a gente passou por vários momentos difíceis, mas existiu um momentinho, existiu um pontinho, existiu aquele segundo onde a gente entendeu que a gente estava quebrando tabus e preconceitos e a gente conseguiu encontrar liberdade. Sim. Qual é o seu? Aonde você se viu nessa quebra de amarras? Quando eu entendi, Sandra, que eu tenho escolha. Tá? Essa foi, assim, ó, isso foi em 2018, tá, gente? Eu fiz um curso, uma formação de Axis na época, e depois eu fui fazer o fundamento. E o Axis traz muito essa questão, né? E quando eu fui fazer esse curso, gente, eu me dei conta até um tanto que eu não estava fazendo escolhas. E ali, gente, foi uma virada. Eu já tinha uma consciência, mas eu digo assim, ó, que quebrou e que realmente me trouxe para esse lugar de prosperidade que eu estou hoje, e assim, ó, ter coragem de mudar de cidade, ter coragem de fazer muitas coisas que eu não tinha coragem, inclusive, gente, assim, ó, eu não me permitia, mesmo ganhando bem, porque eu já fui gerente de recursos humanos, eu ganhava muito bem, eu não me permitia viajar, gente. Então, assim, ó, eu tinha escolha, eu tinha dinheiro e eu não me permitia. Então, não, assim, trabalho, ficava ali, né? Só ali, ó, trabalhando. E aí, hoje, gente, eu entendi que eu tenho escolha. Eu tenho escolha de descansar, eu tenho escolha de trabalhar, eu tenho escolha de estar aqui. Porque você me mandou, né, com o convite, eu podia ter dito, olha, Sandra, não dá, olha, não vou conseguir. Não é verdade? Mesmo que eu tivesse atendimento, eu ia dar meus pulos e ia estar aqui. Por quê? Porque o que é importante para mim, eu escolho. Então, se você está aqui, né, está nos escutando, gente, entenda, você tem escolha, você cria a sua realidade. Isso foi a virada de chave para mim, foi o que mudou toda a minha vida, e a partir do momento que eu comecei a fazer escolhas, eu comecei a criar uma realidade de muita prosperidade, de muita abundância, de muitas pessoas, porque hoje eu não aceito menos de que pessoas amorosas e abundantes do meu lado. E abundante, gente, não tem nada a ver com dinheiro. Abundância é você ter o carinho, o amor, é ter aquela acolhimento, pessoas prósperas, no sentido de compartilhar, do dar e receber. Então eu não aceito menos que isso. As pessoas, onde eu passo, onde eu vou, só essas pessoas hoje que eu encontro, e eu não aceito menos que isso. Então eu escolho estar em lugares que eu sou respeitada, que eu sou amada, que eu sou feliz, e eu vou andando na vida. Aí deve ter muita gente aqui nos escutando pensando assim, Adriana, mas tu tá vivendo numa bolha, né? Eles, não, eu tô vivendo numa realidade que eu criei. Sim. E isso é possível, gente. Você pode criar. Eu vejo, eu não sou alienada a tudo que está acontecendo no mundo, gente. Eu quero deixar bem claro isso. Eu sou uma pessoa que eu olho as coisas, mando muita energia para o planeta, a gente faz muitos movimentos aqui de energia, mas eu não deixo que isso me afete. Eu não deixo que isso me tire da minha energia, por quê? Porque nós temos uma missão, né? A Sandra, a gente tem uma missão muito grande e a gente precisa entender isso. Então, quando a gente ancora isso, tudo muda. E eu tenho escolha. Eu posso tudo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Cada vez que eu ouço isso, porque a gente está dentro do dia a dia, a gente faz o nosso trabalho, mas cada vez que eu ouço essa consciência vindo de uma outra irmã na luz, que também abraçou essa missão dignamente para esperar essa nova terra que está chegando, eu me sinto muito honrada, sabe? Honrada por eu estar aqui nesse momento, nessa encarnação, por eu ouvir irmãs que possam me clarear, porque a gente não é dona da verdade, né, Adriana? A gente aprende umas com as outras, né? Com certeza. Às vezes você tem assuntos que você tem mais excelência do que eu, do que da Joana, do que da Joaquina, mas a gente está sempre somando e ouvindo a outra para somar nessa nossa construção ou reconstrução dessa nova terra. Antes da gente terminar o nosso assunto, eu queria ficar aqui a vida, né? Porque eu já amei ficar aqui conversando essa história toda com você. A gente vai de uma coisa aqui no caminho, só no caminho de Madalena. Exatamente, maravilhoso. Mas o que eu acho legal é como você vê
Vamos numa realidade, você trouxe hoje, aqui agora, nesse momento, eu não estou viajando, eu não estou numa bolha, eu estou numa realidade. Olhando a realidade do mundo, independente daquilo que você faz e que você constrói para o bem do mundo. A realidade nua e crua, como você vê a postura desse feminino nesse agora? Como você está vendo isso generalizando, de 0 a 10, como você dá essa nota e qual o percentual real de envolvimento dessa cultura consigo mesmo e com a evolução planetária? Olha, eu vou ser bem realista no meu ponto de vista. Eu acho que a gente ainda está num 6, Sandra. Eu acho que ainda tem muito a ser feito, porque muitas mulheres ainda estão passando por relacionamentos abusivos, muitas mulheres ainda estão num lugar bem estranho, que eu gosto de dizer, e a gente precisa resgatá-lo. Eu acho que 6 seria o número, porque eu acho que muitas mulheres já acordaram, muitas mulheres já estão se movimentando, mas ainda tem uma boa parte das nossas irmãs que ainda está dormindo ainda e que está se permitindo a viver uma vida, né, que não é boa, que não está dentro do que a gente sabe que dá para ser diferente. Então, eu acho que nesse ponto, olhando pelo ponto de vista da minha realidade, o que eu vejo, até vendo agora as minhas irmãs, que eu fui lá atrás, olhar as pessoas e agradecer, e eu vi que muitas pessoas estavam no fundo de um poço. E é como se elas dissessem, olha, hoje eu fiz uma oração e eu pedi para ter uma luz, e você me chama, você me mandou uma mensagem dizendo, né? E eu disse, não, tá aqui, ó, tô te dando a mão, vamos sair desse poço. Então, eu acho que ainda tem muita gente que ainda precisa de muita ajuda. Então, eu acho que uma escala de 1 a 10, 6, nós estamos nesse caminho, pelo menos é o meu ponto de vista. Eu até dou um pouquinho menos que você, eu dou um 5, sabe? Porque eu estou vendo que, sabe aquela coisa que a pessoa vai dar um passinho, de repente ela volta para trás, ou sei lá por quê, se deixa envolver pela energia densa, entendeu? E não vê com olhos de ver, nem ouve com olhos de ouvir, mas a gente está num caminho bom. Eu vejo que nem você. Mesmo 5 ou mesmo 6, eu vejo que é um caminho bacana, sabe? Sandra, nós estamos indo para 1000 anos de paz, 1000 anos, e isso, gente, é uma realidade que eu e a Sandra nós estamos criando para nós. Nós estamos indo para um momento, por mais que né, o lado escuro das coisas, né, a sombra, que a gente vá para o outro lado, nós estamos indo para um lugar de 1000 anos, 1000 anos de luz, 1000 anos de paz, de abundância, de prosperidade. Então, a gente não pode admitir que tenha menos que isso na nossa realidade, gente. Eu não sei qual é a tua realidade, quem está assistindo aqui, que eu sempre eu gosto muito de que as pessoas entendam que eu não vivo numa bolha, eu vivo numa realidade que eu criei. Eu criei 2 filhos sozinha, Sandra, sozinha, com a ajuda de ex-sogra. Morei na casa da minha ex-sogra há 10 anos. Então, assim, ó, se alguém aqui passou desafios na vida, fui eu. Eu passei muitos desafios, privações, inclusive alimentares na minha infância. Então, eu sei o que você pode estar passando aqui, que talvez você ache que hoje ela está lá falando, né? Eu queria passar um pouquinho no meu bastidor. Meu bastidor não foi fácil, não, gente. E ainda não é. E muitos desafios que a gente precisa todos os dias levantar e dizer, ó, hoje eu vou lá buscar mais um pouquinho, eu vou andar mais eu vou subir mais um degrau. E como eu sempre digo para as minhas irmãs, eu digo, se está muito difícil, senta na escada. É verdade. Mas não desce, não desce. É verdade. Não, e a gente tem que entender que a gente ainda não está no ancoramento de uma nova dimensão, a gente ainda está numa densidade. Então, ainda os percalços vão vir. Exatamente, como se fosse assim, gente, olha só, acorda mais um pouquinho. Vocês têm oportunidades ainda pela frente, sabe? Não é que o mundo não vai acabar. A sua frequência tem que mudar numa consciência maior, né? E vocês têm tanto conhecimento aqui espalhado nesse momento, nessa encarnação, nesse plano da 3D, aproveita isso. E realmente é uma verdade, sabe? A gente está aqui para poder fazer a nossa parte. Eu queria trazer até uma questão sobre a paz. Há 5 anos atrás, o meu trabalho, eu trabalhei e trabalho até hoje na Grande Fraternidade Branca, dentro da Ponte para a Liberdade. Foi aonde eu trouxe toda essa consciência, meu entendimento de fraternidade. Então, veio de lá. Sim. E quando você entrava, há muitos anos atrás, já mais de 10 anos atrás, muito mais, você entrava, os templos em aberto eram dentro da sua casa. Não tem igreja da fraternidade. Você abria o seu templo, você dedicava o seu tempo no Hierofante, e você fazia esse trabalho. Tinha ritual, você recebe tudo, né? Você recebe um monte de coisa.
E ali o meu foi aberto, eu ia abrir para um mestre que eu amo muito e respeito demais. Talvez eu ainda tenha que trabalhar muito com ele, que é Serapis Bey. Eu ia trazer do Antigo Egito, porque me chamava isso. Mas quando eu fui abrir, uma semana antes, eu ouvi aquela voz interna, por conta de Mãe Maria e Maria Madalena. A sua força, o seu caminho, a sua verdade veio de muito tempo atrás. Veio da energia primeira do grande mestre, que foi Jesus, o Cristo. Olha isso. Eu falei, caraca. Na hora eu falei, o meu tempo vai ser para o Mestre Jesus. Então ele é o elefante do meu tempo. Na época ele ainda era do sexto raio, depois Mestre Amado tomou conta. E ele subiu de carro como qualquer outra pessoa, né? E meu trabalho é para ele até hoje, porque eu não estou mais na ponte, porque a ponte nem tem mais essa frequência mais. Mas o meu templo continua aberto para ele. E qual é a virtude, qual é a minha missão dentro desse templo no plano físico? É trabalhar a paz. E por isso, na época, abriu o Planetário da Paz. A gente faz há 5 anos o Planetário, que é em silêncio, a gente se reúne, 20 minutinhos, quartas e domingos, e emana a paz para o planeta Terra. Tem um ritual, a gente faz e acabou. Isso ninguém nem fala nada, todo mundo já sabe a hora que tem que entrar, ninguém nem se comunica, está fechado o grupo, mas a gente está ali cumprindo a missão. E eu acho que as missões são assim, sabe, Adriana? A gente entende a nossa consciência, a nossa missão como pessoa, a gente entende a nossa missão como alma, e a gente entende a nossa missão como impulsionadora de uma casa maior, de uma família. A gente é uma família, a gente é ótimo, somos uma família onde todos nós, voltando a falar o que você trouxe hoje no começo, somos todos um. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue ver um mundo melhor. Sim, é real. E seres humanos melhor. Então, com certeza, minha querida. Não é? E a gente está aqui junto, sabe? Eu dou a mão para você, você dá a mão para a Karine dá a mão para a Joana dá a mão para a Suzana dá a mão para a Joana. E assim a gente vai nesse feminino, trazendo, abraçando essa energia de maternagem, que só é possível ao gênero feminino nesse planeta Terra. E aí, aproveitando que a gente já está no finalzinho do nosso café, nosso último gole de café. Ai, que delícia! Que café maravilhoso! É verdade. Fala pra gente uma palavra pra gente poder fechar esse nosso encontro desse café de hoje. Sabedoria. Eu acredito muito na sabedoria divina, na nossa sabedoria, e é isso que vai transformar o mundo, tá? Sim. O mundo precisa, né? De pessoas, né? Salomão, né? Quando o Criador apareceu para ele, né? Foi a primeira coisa que ele pediu, né? Ele disse assim, ó. Ele pensou assim, Salomão, você pode pedir qualquer coisa. E ele pediu sabedoria. Disse, bom, você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. E foi o homem mais rico, né? Que da humanidade, né? Que você tem hoje, até hoje tem. Então, eu acredito muito, gente, que o planeta Terra precisa, né, minha querida, de sabedoria. Porque se a gente tem sabedoria, a gente tem qualquer coisa. Tudo é feminino. Tudo ancora na nossa realidade. Adriana, esse é o nosso resgate. Salomão viu Sofia, que é feminino. Sim. Antes do Logos, existiu a sabedoria, Sofia. Sim. Então a gente está resgatando Sofia agora, no nosso século XXI, nessa nossa energia desse feminino, nosso resgate é esse, é o resgate da sabedoria realmente. Tá? E graças a isso, Salomão prosperou. Salomão conseguiu fazer aquele monte, aquele palácio, aquela coisa divina, porque ele acreditou. Ele acreditou nele, acreditou na força e teve fé. A fé move montanhas. Eu acredito. E a nossa fé nos levou até onde a gente está aqui agora. Exatamente. Para mulheres. Exatamente. Com certeza, minha querida, com certeza. Gratidão por essa oportunidade, Adriana. Eu que agradeço. Nosso cafezinho, vamos ter muitos ainda. Com certeza, meu amor. Muito feliz e grata a todos aqui, né? Agradeço um grande beijo e um abraço para todos que nos assistirem. E não desiste, tá? Não desiste. Se tiver muito difícil, senta na escada. Senta na escada que vai melhorar as coisas. Não existe nada, né? Não existe mal que dure, né? Nem bem que perdure. Então, assim, tudo passa.
sucesso passa, o fracasso passa, tudo passa, gente, tá? Eu sinto que muitas pessoas vão mudar uma realidade aqui, olhando, assistindo esse nosso café aqui, esse nosso café. E olha, gente, eu sou Sandra Luz. Sentar aqui com vocês é um prazer, trazer mulheres incríveis é um prazer. Eu vou levar uma coisa para mim, para minha vida hoje, vinda de você, minha irmã Luz, que é senta na escada. O café para mulheres é isso. Senta na escada e vamos embora. Como diz a nossa irmã Adriana Silveira, não desista nunca. Gratidão, minha amada. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.